O Zaidan, depois da decisão do Supremo, e se esperava que isso viesse a acontecer nos próximos dias, falava-se entre terça e quinta, e acabou caindo mesmo entre terça e quinta, terça-feira, com o trânsito em julgado publicado, oficializado, o acórdão publicado. Agora se pensa na questão política, aliás, isso nas últimas horas, nos últimos dias, ficou cada vez mais quente em Brasília, voltou a se falar no tema anistia, e os filhos do ex-presidente, depois de uma visita feita a ele nesta manhã, o Carlos Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, o senador, eles falaram com a imprensa e disseram que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro falou com o Alcolumbre, mandou uma mensagem para o Alcolumbre, diretamente para ele e para Hugo Mota, pedindo para que o tema da anistia fosse pautado. É claro que nos próximos dias, todos aqueles que são aliados do ex-presidente tratarão desse tema com um afinco muito grande, mas muitos dizem em Brasília que isso não deve entrar na pauta, pelo menos nas próximas semanas. Pois é, Ronald, embora o PL tenha reabraçado a questão da anistia, o fato é que eles sabem, e o Sóstenes Cavalcante dá sinais claros disso, que o Centrão hoje não aprovará a anistia. Se colocarem esse assunto para que haja uma decisão hoje à noite, não passa. Eles sabem disso. Então, recolocam a pressão sobre Mota para que ele faça o assunto andar na Câmara, mas sabendo que é muito difícil mudar a opinião predominante nos partidos que formam o Centrão. E muita gente se pergunta, mas por que haveria essa resistência? Primeiro, porque, e nesse ponto, o filho do Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, ele tem razão. Há muita gente que usa a proximidade com o Bolsonaro, ou eventual apoio, ou o fato até de ter participado em algum momento do governo Bolsonaro, para ter apoio do eleitorado bolsonarista naquilo que esses políticos almejam, né? Uma recondução à Câmara, uma recondução ao Senado, uma passagem da Câmara para o Senado, o governo do Estado, enfim. Mas eles se apresentam assim, mas querem um bolsonarismo sem Bolsonaro. Bolsonarismo na eleição, não no governo. O que eles querem no governo é o Javier Milei. Não há dúvida que no Centrão o candidato favorito é o Tarcísio de Freitas. E aí, se o Tarcísio... Porque o Tarcísio, ele obviamente pondera, né? Ele tem uma situação, as pesquisas indicam isso, uma situação muito boa para se reeleger em São Paulo, chega a ser confortável, a possibilidade até de vitória em primeiro turno, isso pode mudar, claro que pode mudar. Faltam 10 meses para a eleição praticamente. Mas é muito mais confortável do que enfrentar o Lula numa eleição presidencial e sem a garantia de um apoio em massa de toda a base bolsonarista. Porque há muita gente no bolsonarismo que olha com desconfiança para o Tarcísio. De certa maneira, até uma incompreensão, porque ele é bolsonarista. Ele é da mesma linhagem ideológica de Bolsonaro. Politicamente nasceu dessa forma, né, Zaidan? Sem dúvida. Embora tenha adentrado a administração pública no governo Dilma que, aliás, ele elogia sempre que o assunto vem à tona, com o Tarcísio presente, mas ele, como político, ele é uma invenção de Bolsonaro. E foi eleito governador de São Paulo por causa disso. Ele sabe disso, né? Mas ele diferentemente do Zema, que pegou carona ali naquele momento, o Ratinho Júnior, que mantém uma certa distância, o Leite, Eduardo Leite, chegou a dizer hoje em São Paulo que juridicamente a prisão preventiva do Bolsonaro se justifica por causa da história da tornozeleira. O Tarcísio não, ele é bolsonarista, né?
e inclusive comungam muito do pensamento político daquilo que é identificado, designado bolsonarismo. Mas ele não é da família. E claro, se é eleito presidente, o cara começa a ter o seu próprio caminho. Ele passa a ter a caneta, ele passa a estabelecer uma influência em torno de si. Satélites que vão orbitar ali o presidente da República. Isso sempre acontece. E o Eduardo Bolsonaro, o Flávio provavelmente também, mas não expõe isso. Ele tenta aparecer como moderado, o ponderado da família. Mas a ideia, primeiro, é não perder o controle desse campo político. É que ele continue nas mãos dos Bolsonaros. E com o Jair preso, na mão dos filhos. Segundo, a projeção para 2030. Lula ganhou sem problemas, né? Nós seremos a oposição e não o Tarcísio vai ser ou o presidente ou o líder da oposição. Será a família Bolsonaro. E aí, projetando 2030, onde não haverá Lula. Ou seja, a possibilidade de uma vitória em 30, em tese, é maior. Né? Então, todo esse jogo é pesado, inclusive na hora de votação da anistia. Porque a anistia, a rigor, que é uma prerrogativa do Congresso, não é de presidente, é do Congresso, ela pode produzir um perdão, inclusive para aquelas condenações eleitorais. E aí muda completamente a história. Né? O Bolsonaro poderia reaparecer como candidato, embora em tese não. A anistia não abarcaria, mas pode abarcar, dependendo do teor do texto. Pode ser contestada no Supremo, pode ser derrubada no Supremo, pode. Mas muita gente no Centrão não quer correr esse risco. E isso tem provocado grandes embates, não só do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, com governadores, que já foram até ofendidos, xingados abertamente pelos dois, mas também com outras lideranças do Centrão. O próprio Ciro Nogueira também já levou suas pauladas. Né? Então não há dúvida que isso vai pesar muito na decisão desses partidos que compõem o Centrão, se vão ou se não vão apoiar um projeto de anistia. E agora a gente tem quase a totalidade daqueles condenados, né? Almir Garnier, ex-ministro que foi comandante da Marinha, né? E que estava entre os 7, além do ex-presidente, foi preso, trânsito em julgado para ele também, já foi preso. Então, de todos, Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses, Almir Garnier, 24 anos, Anderson Torres, 24 anos de prisão, Augusto Heleno, 21 anos, Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos, e Alexandre Ramagem, 16 anos, 1 mês e 15 dias de pena, todos já tiveram a prisão determinada. Só o Alexandre Ramagem, que ainda não foi preso, o Anderson Torres ainda não foi preso, Ramagem porque fugiu, e Anderson Torres ainda não foi preso, e o Mauro Cid, lembrando que ele teve a pena de 2 anos em regime aberto, 2 anos em regime aberto. Só o Walter Braga Neto, esse é o único que não teve ainda a informação da prisão ou do trânsito em julgado. A gente segue aguardando essa confirmação por parte de Brasília, mas as informações continuam chegando a qualquer momento. A gente atualiza isso para você.